Em defesa da Constituição, a história do Supremo Tribunal Federal. Quando Dom João VI chegou ao Brasil em 1808, o país ainda era colônia de Portugal. O então príncipe regente, investido de seu poder real, logo tomou duas providências que teriam consequências irreversíveis. Decretou a abertura dos portos para o comércio com as nações amigas e elevou o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, criado em 1752, à condição de Casa de Suplicação do Brasil. Era a conquista da autonomia judicial. Também em 1808 foram criados o Conselho Supremo de Justiça Militar, a Mesa do Desembargo do Paço e o Tribunal da Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. 14 anos mais tarde, em 1822, o Brasil se tornava independente de Portugal. A partir da independência, a história da justiça brasileira se confunde com a história da Suprema Corte. Em 18 de setembro de 1828 foi criado o Supremo Tribunal de Justiça e era composto por 17 ministros. Sua criação extinguiu o Tribunal do Desembargo do Paço e destituiu as câmaras municipais de funções judicantes. Em 1832 era promulgado o primeiro Código de Processo Criminal e só em 1916 era criado o primeiro Código Civil Brasileiro. O século XIX culminou com dois fatos importantes para a reorganização da ordem política e jurídica brasileiras: a abolição da escravatura em maio de 1888 e, finalmente, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Em 189 anos de independência, o Brasil teve 8 constituições. A não ser pelos dois períodos da ditadura, de 1930 a 1945 no Estado Novo de Getúlio Vargas e no regime militar de 1964 a 1985, o país não se afastou do constitucionalismo. E o Supremo Tribunal Federal manteve o firme compromisso de defender os direitos individuais dos cidadãos. A sede atual do Supremo é na Praça dos Três Poderes, em pleno coração de Brasília. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, todos brasileiros natos de notável saber jurídico e reputação ilibada. São nomeados pelo Presidente da República após aprovação do Senado Federal. Ao completar 70 anos, o ministro ou ministra se aposenta compulsoriamente e outro titular é indicado para a vaga. Os órgãos do Supremo Tribunal são o plenário, composto pelos 11 ministros, e 2 turmas de 5 ministros cada. As turmas são presididas pelo mais antigo de seus membros por um período de 1 ano, vedada a recondução até que todos tenham exercido a presidência. O presidente e o vice-presidente do Supremo são eleitos pelo plenário do tribunal e têm mandato de 2 anos. De acordo com a organização do Poder Judiciário brasileiro, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados para compor o Tribunal Superior Eleitoral, que comanda as eleições brasileiras, e um deles é o presidente da Corte. Caso haja recurso, a palavra final cabe ao Supremo Tribunal Federal. Como órgão de cúpula do Poder Judiciário, compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Também cabe ao STF julgar os pedidos de extradição solicitados ao Brasil por outros países e as infrações penais comuns cometidas pelo Presidente da República, pelo Vice-Presidente, membros do Congresso Nacional, ministros e o Procurador-Geral da República. O Supremo está na rede mundial de computadores, a internet. Na página www.stf.jus.br se pode acessar o Twitter com suas informações rápidas e atualizadas diariamente. O link Atendimento STF permite que qualquer pessoa obtenha informações sobre seu processo na Justiça. O STF possui ainda um sistema de comunicação integrado pela rádio e pela TV Justiça. As sessões são transmitidas ao vivo ou gravadas e veiculadas em outros horários. O jornalismo, a programação cultural, os informativos, tudo é feito dentro de um padrão de qualidade e numa linguagem de fácil compreensão para ouvintes e telespectadores. A programação da TV Justiça está, inclusive, no YouTube. Numa administração moderna, fazem parte do planejamento do STF treinar servidores,
facilitar as pesquisas dos usuários via internet e implantar a gestão eletrônica de documentos, melhorar a segurança e a governança de tecnologia da informação, cooperação e troca de experiências com as cortes internacionais, gestão de qualidade de vida e inclusão social para o público interno e o permanente aperfeiçoamento do regimento interno. O Brasil tem 27 estados, 1 Distrito Federal, 5.564 municípios. No âmbito da Justiça, ano após ano, foi gerado no STF um acúmulo de ações em tramitação, com uma sobrecarga que passou a ameaçar a qualidade da prestação dos serviços à população. Foi então aprovada em 2004 uma emenda à Constituição criando a súmula vinculante, que inclui os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Hoje são mais de 30 súmulas do Supremo e destacam-se a restrição do uso de algemas a circunstâncias excepcionais e, mais abrangente ainda, a proibição do nepotismo nos órgãos dos 3 poderes da República. Em 2007, o Supremo regulamentou uma outra medida também de fundamental importância para reduzir o número de processos em tramitação: o Instituto da Repercussão Geral. Este critério seleciona para o julgamento do Supremo apenas os processos que afetem a sociedade como um todo. Em pouco mais de 3 anos de vigência do Instituto da Repercussão Geral, foram devolvidos aos tribunais de origem mais de 29 mil processos. Outra iniciativa que vem mostrando bons resultados é um exemplo para outros órgãos públicos e empresas privadas. O Supremo Tribunal oferece oportunidade de trabalho para sentenciados em cumprimento de pena no regime semiaberto. O Supremo Tribunal Federal está aberto ao debate e à troca de ideias quando estão em jogo temas de interesse relevante para a sociedade. Especialistas e autoridades dos mais diversos setores são presença constante no auditório da Suprema Corte. Durante quase 200 anos de atividades, nenhuma mulher havia sido nomeada para exercer o mais elevado cargo na magistratura do país. No ano 2000, finalmente, a jurista, procuradora e desembargadora Ellen Grace tomou posse como ministra do Supremo Tribunal Federal. Em 2006, chegou ao Supremo a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Ambas atuam com firmeza e competência ao lado dos colegas ministros César Peluso, presidente, Carlos Brito, vice-presidente, Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. No Supremo Tribunal Federal, são tomadas decisões que afetam interesses de todos os brasileiros. Alguns exemplos destes julgamentos: a legalidade das pesquisas com células tronco embrionárias, a decisão de que o mandato dos políticos eleitos pertence aos partidos, a declaração de constitucionalidade da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, a extinção da lei de imprensa vigente desde o período de exceção e declaração de inconstitucionalidade da exigência de diploma para o exercício de jornalismo. Os analistas e técnicos judiciários do Supremo Tribunal Federal estão entre os melhores do Brasil. Concursos públicos elaborados com os critérios mais severos selecionam profissionais do mais alto gabarito. Um percentual de vagas previsto em lei é reservado para pessoas com deficiência. Quando se fala de transparência administrativa e publicidade dos atos oficiais, o tribunal está mais que atualizado. Todas as compras, licitações, contratos, serviços e bem adquiridos estão disponíveis para o público na internet. Datas de contratos, valores, nomes das empresas fornecedoras e até mesmo detalhes de produtos. Com softwares e hardwares de última geração, o tribunal está integrado via web a outros órgãos da administração pública. Pelo portal LexML, que já é conhecido como Google das Leis, as pesquisas ficaram muito mais fáceis e o interessado tem acesso às informações por vários caminhos e realiza pesquisas gerais ou específicas. São cerca de 130 mil documentos do STF organizados por região, assunto, data. Este é o Supremo Tribunal Federal, uma instituição que reúne tradição e modernidade no trabalho pela segurança jurídica de todos os cidadãos, sem distinção. Assim,
o Supremo Tribunal Federal do Brasil conquistou o respeito de todos e assim permanecerá, sempre, como um dos pilares da nossa República.